Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, livro Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, parênteses para explicar que era por volta de 3 horas da tarde, né? Viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Amém? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim. Glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifica o Senhor. Glórias e aleluia ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele, só Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. Aleluia. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Queridos, em todos os tempos, foi muito raro encontrar uma pessoa como o Cornélio. Em todos os tempos, sempre foi difícil. Uma pessoa que, como a Bíblia descreve, não era apenas um crente, não era apenas alguém que sabia que existia um Deus, mas ele, como diz a palavra, tinha estas qualidades cristãs, qualidades divinas, que eu quero ler de novo aqui para os irmãos. No versículo 2, diz que ele era piedoso. O que significa ser piedoso? Significa ser crente de verdade. O ímpio é aquele que não tem fé, que não crê. Um homem piedoso é um homem de fé, e ele também era temente a Deus. Ele também fazia muitas esmolas ao povo. Em outras palavras, era uma pessoa que ajudava necessitados. E ainda mais algo aqui que a Bíblia fala sobre ele, é que ele tinha uma vida de oração, né? Ele de contínuo orava a Deus. Os irmãos hão de convir que não é fácil encontrar uma pessoa assim. Ainda mais se esta pessoa
não tem problemas financeiros, não tem problemas de saúde, não tem problemas de relacionamento, não tem problemas com a família, não tem problemas com cargo, com trabalho. E esse era exatamente o caso do Cornélio. A palavra disse aqui, no primeiro versículo, que ele era um centurião da corte chamada italiana. Então, dentro do poder romano, haviam oficiais, e ele era um, mas a corte italiana era uma corte especial, de maior qualidade. Ele era um centurião, ou seja, um capitão de 100 soldados da corte especial do Império Romano. A Bíblia não diz que ele tinha problemas financeiros, a Bíblia fala que ele servia ao Senhor com toda a sua casa, o que faz entender que ele não tinha problemas com a família. Então imagine, este homem, cuja Bíblia não relata dificuldades, ele era um homem com essas qualidades. O que ele tinha de especial, que a Bíblia já logo de saída vai relatando, era uma devoção. Então não era só fé, era uma fé e uma devoção. Ele mostrava devoção. O que é a devoção, irmãos? O que é uma pessoa com devoção? O que é uma pessoa como o Cornélio? O que precisa para ser assim como ele? A devoção é uma fé mais profunda. A devoção ela forma um conjunto de atitudes que demonstram a fé que a pessoa tem. É o contrário do raso, daquele que tem uma fé rasa. Sim, tem fé, mas uma fé pequena, uma fé que não se aprofunda, uma fé que não traz para a pessoa experiências sobrenaturais com Deus. Então observe que nos nossos dias é muito comum encontrar pessoas procurando a Deus, buscando a Deus nas igrejas, precisando do favor de Deus. E quando chegam com as suas necessidades, o que elas esperam é serem agradadas. Ela espera que alguém seja agradável com ela na igreja, um irmão, que o pastor seja agradável para com ela, que a congregação seja agradável para com ela e que o próprio Deus o agrade, concedendo os recursos que ela necessita para resolver os seus problemas. O que a gente precisa entender, amados, é que alguém como o Cornélio, ele antes de mais nada, ele está preocupado em agradar a Deus. Ele está demonstrando para Deus o quanto Deus é importante para ele. Então é por isso que ele crê de verdade, é por isso que ele teme de verdade, é por isso que ele ora muito, é por isso que ele conduz a sua casa nesse caminho. Amém, meus amados? E quando alguém hoje se propõe a fazer isto, quando um crente dos nossos dias, quem sabe você que está aí ouvindo esta palavra, quem sabe você que sim crê, sim precisa, sim até deseja agradar a Deus, mas não se sente forte, não se sente motivado o suficiente para fazer como Cornélio, como a gente diz hoje, sair fora do quadrado, ser um ponto fora de curva, ir além de uma simples oração, de um pedido que pode ser feito a qualquer momento.
ir além de uma participação em qualquer que seja um trabalho no reino, na obra do Senhor. E por que as pessoas têm dificuldade em chegar nisso? Porque, em grande parte, as pessoas pensam que Deus não se importa tanto com isso. É como se Ele não tivesse prestando atenção em cada uma das nossas atitudes, nos nossos movimentos. É como se Ele não tivesse atento ao que acontece dentro de nós, e por acontecer primeiramente dentro de nós, então sai para fora essas atitudes de verdadeira gratidão, de louvor, de busca por um relacionamento cada vez mais intenso com o Senhor. E além de achar que Deus não está se atentando a isso, também muitos podem pensar que, na verdade, isso não vai fazer muita diferença, que não será isto, não será uma entrega maior, não será uma devoção, não será mostrar uma fé verdadeira e mais profunda que vai alterar os resultados da sua vida. Por quê? Porque você já deve ter orado por algo que não aconteceu. Mas o problema está aí. A gente vive um tempo em que tudo se resolve dando cliques. Clicando em links, você já vai para onde precisa. E no caso de Cornélio, a palavra diz que ele fazia contínuas orações. O que ele pedia para Deus? Eu não sei o que ele pedia, mas aqui, refletindo sobre suas necessidades, que eram praticamente nada, não as mais comuns, daquelas que a gente sempre ouve de alguém perto de nós, se é que não são as nossas mesmas, mas parecia que o que ele queria realmente, parecia que o que ele orava de fato, era poder chegar mais perto de Deus. Parecia que o que ele queria realmente era, além de ser agradar ainda mais a Deus, podendo fazer algo mais para Deus. Essas possivelmente eram as orações do Cornélio. Além, é claro, de agradecer a Deus por tudo que ele já tinha. Então era alguém que reconhecia que se era quem era na corte italiana, que se tinha uma família como ele tinha, que se ele tinha amigos piedosos como a gente vê que ele tinha, tudo isso era Deus quem havia provido para ele. Então a gratidão de Cornélio vinha por conta daquilo que ele já sabia que era Deus quem havia dado a ele. É muito difícil encontrar alguém assim. Mas quando alguém mostra essa devoção, quando alguém se propõe, quando nasce dentro do coração de uma pessoa o desejo de ser assim, o desejo de ir além, o desejo de não ser igual à maioria, mas ser aquele que, como Cornélio, foi visto por Deus, porque Deus, ele é atraído por essa fidelidade do Cornélio. E se você acha que isso não resultou em nada para ele, você vai ver que isto trouxe poder para a vida daquele homem. Então a devoção, esta fé maior, a fé que te leva a ir além do normal, a devoção é uma chave de poder na nossa vida. Amém? Quem está entendendo? Faz um sinal assim. Devoção é uma chave de poder. Por que tem tanta gente fraca? Por que tem gente que não consegue sair das situações? E a questão não é só sair das situações. A questão é
estar nas situações, viver as situações. E eu falo das situações difíceis, complicadas. Por que tanta gente desiste? Porque não tem a força, porque não consegue encontrar a força que precisa, porque esmorece, porque desanima, porque se desmotiva, porque que vai esfriando até não acreditar mais em nada. Por que isso, irmãos? Normalmente é porque também não consegue se aplicar no devocional, não consegue se aplicar nessa busca mais intensa do Senhor. Então a palavra do Senhor nesta manhã, ela vem falando ao coração de toda a igreja. Se você acha que as orações que você fez, que aquilo que você já entregou ao Senhor, que naqueles momentos em que a fé verdadeira foi vista no teu coração, e você se pôs a buscar, olha, pode não ter acontecido nada, e normalmente, não é como a gente pensa, não é, acabei de orar, você se levanta e já começa a ver alguma coisa se movimentando, mas nesta manhã, o Senhor está dizendo ao coração da igreja, que vale a pena você se aplicar em buscar ao Senhor, porque Ele, como fez com Cornélio, está fazendo com os crentes que verdadeiramente creem, os crentes que verdadeiramente temem ao Senhor, os crentes que estão preocupados em agradar ao Senhor. Ele sim está ouvindo, e a palavra diz aqui no versículo 4, olha de novo para a tela e sinta essa palavra na tua vida. Fixando os olhos nele, e muito atemorizado disse, que é Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Para memória e não para o esquecimento. Porque Deus não se esquece das orações que você faz. E se você quer saber, Ele se movimenta de uma maneira que você não percebe, mas Ele faz. Sabe, amados, no tempo de Cornélio, a igreja ainda não estava desenvolvida, o apóstolo Paulo ainda não tinha feito nem a sua primeira viagem missionária, não existia a igreja de Éfeso, de Corinto, de Tessalônica, não, era só o tempo da igreja primitiva, que acontecia em poucas casas, tanto que, para movimentar algo a favor do Cornélio, se fosse nos dias de hoje, o Senhor poderia usar pessoas que já estão preparadas para trabalhar com o Senhor. Mas naquele tempo, Ele vai fazer algo para Cornélio, mas quem? Não havia alguém preparado perto do Cornélio. Então ele fala, é Pedro. Então o Senhor diz, é Pedro. Não havia ninguém para ir até a casa do Cornélio e conversar com aquele homem que nem judeu era, e dizer para ele o que ele poderia fazer, mas então o Senhor, Ele vai deixar para lá? Não, Ele vai se movimentar, Ele então faz o quê? Manda um anjo. Talvez hoje você não precise da figura de um anjo, porque você já tem perto de você pessoas preparadas, e saiba disso, o Senhor também quer que você seja preparado para ser um anjo na vida de tantas pessoas. A única coisa é que Deus não ia deixar Cornélio lá sozinho, então Ele manda um anjo, e numa visão que ele tem, aquele anjo diz, olha, você precisa ir até Jope. E quem é que estava lá em Jope? Ele diz, é um homem chamado Simão Pedro. Então vai procurar o Simão Pedro. E você viu que imediatamente ele já convoca ali alguns dos seus empregados e diz, olha, vai naquele lugar, é na beira do mar, procura um tal de Simão Curtidor. Eu imagino que naquele tempo não tinha GPS, lógico que não tinha. É que eu imagino, não tinha, né? Mas também não tinha nem endereço, eu acho que não existia aquele negócio, rua tal, rua Aracaju, não tinha isso. Então eles tinham que se virar, e foram. Mas o Senhor havia preparado tudo. Irmãos, eu digo, em nome do Senhor Jesus, a igreja está sendo preparada para ser usada na vida das pessoas. Amém?
Agora você quer saber se Pedro era preparado? Não, Pedro não era preparado. Ele era um apóstolo, ele andou com o Senhor, ele foi um dos primeiros a ser chamados, mas Pedro ainda não estava preparado, Pedro ainda não tinha todo o conhecimento. Então, para atender às orações do Cornélio, uma movimentação muito grande tinha que ser feita, e não tratava apenas das coisas físicas, dos recursos materiais, mas algo tinha que acontecer dentro do próprio Pedro, que achava que a graça do Senhor era só para os judeus. Pedro imaginava que tudo o que aconteceu, a morte do Senhor Jesus, olha, ainda depois de tudo que ele viveu, depois de tudo que ele ouviu, ele ainda achava que a graça do Senhor, que o favor de Deus era só para os judeus. É como hoje um evangélico, né? A Bíblia não chama a gente de evangélico, irmãos. Quem chama a gente de evangélico é a mídia, e nós mesmos, né? Mas a Bíblia não chama a gente de evangélicos. A Bíblia chama a gente de filhos de Deus. Amém? Mas eu queria dizer que muitos evangélicos acham que a graça de Deus está restrita a este grupo que comparece diante de um altar evangélico. Mas a graça do Senhor é para todo mundo. E se você quer saber, o Senhor está te preparando para levar esta graça ao mundo. Amém? Não tem sentido você querer reter tudo aquilo que Deus está te entregando só para você. Então Pedro não estava preparado. O que vai acontecer? E os próximos versículos dizem, eu não vou ler porque a leitura é muito extensa, mas creia no que vou te contar. Confere depois, se você precisar. Pedro estava lá na sua casa. Ele também era um homem de oração. Não tinha conhecimento total das coisas de Deus. Chega a hora do almoço, meio-dia. Ele também era um homem de oração, estava orando. Terminou sua oração, estava com fome. Por que estava com fome? Porque ele era crente de verdade. E crente de verdade tem muita fome. E o Pedro ali vai preparar alguma coisa para comer. Sim, acabou a oração, irmãos. Agora acabou o espiritual, vamos na carne. E o Pedro querendo fazer o almoço ali e tal. Daí a pouco, ele tem uma visão. E ele começa a perceber que algo havia de sobrenatural ali, na hora do almoço. E ele começa a ter uma visão de um grande lençol de 4 pontas. E que descendo dentro daquele lençol, haviam animais de toda espécie. E uma voz disse para ele, Pedro, pode matar e comer. Mas ele disse, de maneira nenhuma, Senhor, animal impuro eu não como, nunca fiz isso, e não vou fazer. Mas a voz disse para ele, Pedro, não faça impuro aquilo que eu purifiquei. O que era senão o Espírito Santo querendo preparar Pedro para algo melhor e maior, para aquilo que estava por vir, para aquilo que ele verdadeiramente queria usar o apóstolo Pedro. E nós muitas vezes, meus amados, vamos ter que receber esse toque do Espírito, para que a gente venha realmente a compreender aquilo que nós não compreendemos. Então você imagina, já tinha poucos crentes, e os que tinham, como Pedro, não estavam preparados. Mas nem por isso o projeto de Deus para a vida do Cornélio estava interrompido. Aleluias, porque o projeto de Deus para a tua vida, meu irmão, não será interrompido por nada. Se precisar, ele usa um anjo. Se não tem alguém preparado, ele vai preparar. Mas o mais extraordinário de tudo isso é que Cornélio não estava sabendo o que ia acontecer. Ele simplesmente fez o que o Senhor pediu que ele fizesse. E o Senhor, quantas vezes está trabalhando na nossa vida, está preparando pessoas no teu trabalho, está preparando pessoas na sociedade, está preparando pessoas de igreja, pessoas que creem, pessoas que são tementes a Deus, para te servir. Aleluias. E você pensando que a tua oração foi esquecida, e você olhando para o cenário atual e dizendo, nada mais pode ser feito. E enquanto isso,
o Senhor vem e diz: eu ouvi as tuas orações. Aleluias. Eu penso que diante de uma palavra como essa nós podemos fazer escolhas. Nós podemos continuar sendo crentes rasos. Não deixa de ser crente. Sim, porque crê que existe um Deus. Crê que foi Deus quem criou todas as coisas. Crê que Ele realmente tem todo o poder. Crê que Ele pode fazer. Mas não crê que ser devoto de verdade, que ser alguém que demonstra devoção, pode atrair o poder de Deus sobre a sua vida. E se você, nesta manhã, escolher ser raso, talvez as coisas demorem mais para acontecer. Não que elas não venham a acontecer, porque sim, o Senhor conhece todas as coisas, sim. É possível que alguém esteja necessitado de algo e o Senhor vai conceder. Mas você precisa entender que bênção é uma coisa e poder de Deus é outra. Ele pode entregar, como fez tantas vezes para tantos que nem o conheciam, que nem estavam buscando por Ele, Ele fez. Mas para Cornélio, ele olhava de uma forma diferente. Aqui eu vejo assim que Cornélio era parecido com Jó. Jó era diferente para Deus. Jó tinha um destaque. Talvez a nossa escolha dessa manhã seja sair desse lugar de ser igual, de mesmice. Talvez seja o momento da gente pensar que enquanto as coisas estão bem na nossa vida, é hora de pensar que a gente pode buscar ao Senhor, que a gente pode sair desse nível de crente raso e experimentar, viver uma experiência espiritual com Deus, que irá além das palavras que você ouve e que faz você acreditar que Deus existe, mas ir além. Sabe, o Senhor reservou para aqueles que são verdadeiros cristãos coisas tão extraordinárias, mas Ele só revela no momento certo. Então é muita coisa que a gente não vê. A gente não vê o que tem preparado para nós, assim como a gente não vê os movimentos que Deus está realizando ao nosso redor. Talvez muitos de nós aqui só tenha condições de ver o que Deus fez depois que tudo passa. E aí você fala: ai, se não fosse Deus, o que teria sido de mim? Onde eu estaria agora? Irmão, onde você estaria agora se o Senhor não tivesse te tocado? Mas essa fé que você tem dentro de você, ela pode crescer. Você pode crer que o Senhor tem muito mais. E toda situação não precisa chegar ao desespero. Infelizmente, muitos esperam o desespero para buscar ao Senhor. É quando a enfermidade, física ou espiritual, já está tomando conta de tudo. É quando a falência financeira já foi declarada. Aí sai desesperado buscando o Senhor. Eu creio na misericórdia do Senhor, mas eu não quero só a misericórdia, eu quero também o poder de Deus para a minha vida. Aleluias. E Cornélio vai receber poder. É incrível porque ele nem conhecia Jesus. Ele não sabia por que aquele homem havia morrido na cruz. Ele não conhecia nada disso. Hoje tem muita gente como Cornélio, que mostra qualidades espirituais, mas que não tem todo o conhecimento. Saiba você
que quando você ora ao Senhor e pede para Ele: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero te servir, eu quero ser útil, eu não quero passar por esta vida aqui de aproximadamente 100 anos e não deixar nada aqui. Eu quero que o Senhor use a minha vida, eu quero ser importante para mais pessoas, porque o Senhor é importante para mim, e eu quero ser importante para as pessoas. Então você começa a orar, e Deus vai se movimentar. O anjo aparece para Pedro, revela o que ele não sabia, prepara o Pedro para aquela viagem. Chegam os soldados do Cornélio, eles dizem: Pedro, o nosso chefe, um homem piedoso, temente a Deus, pediu que nós viéssemos até aqui e te chamasse. Pedro agora já estava preparado, porque se não tivesse, ele simplesmente ia perguntar: ele é judeu? E eles iam dizer: não, judeu ele não é, ele é da corte italiana. E Pedro ia dizer: então não vou. Mas ele já havia sido preparado. Irmão, esse é o problema da gente, que muitas vezes nós temos algo a ser feito dependendo de alguém, e você diz: mas como aquela pessoa vai me atender? Sabe como? Porque o Senhor vai preparar esta pessoa. Amém? E Pedro vai com aqueles soldados e chega na casa do Cornélio. O Cornélio, esse homem temente a Deus, esse homem piedoso, crente mesmo, né? Não tinha também muito conhecimento das coisas de Deus. Ele estava num começo de fé, mas era uma fé tão grande, tanto que quando Pedro chega lá, ele corre, ajoelha nos pés de Pedro, e Pedro imediatamente já diz: rapaz, levanta daí que eu sou homem igualzinho você. Era algo que ele não sabia, e o Senhor vai ensinando. As coisas que você não sabe, o Senhor vai te ensinando. Amém? Mas Pedro diz uma coisa, irmãos, aqui, num versículo que eu quero ler para você. Como eu disse, a palavra é bem longa e eu preciso terminar, mas vê, ele fala algo aqui que eu acho muito interessante, versículo 34, a Raíza vai colocar ali. Pedro já estava lá na casa do Cornélio, já havia sido recebido, e a palavra diz que, abrindo Pedro a boca, versículo 34, né, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, era como se ele dissesse: agora eu vejo que não, eu pensei que fazia, eu pensei que Deus fazia diferença, mas agora eu vejo que não. E no outro versículo ele diz, isso é muito legal, olha: mas que lhe é agradável para Deus aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Aleluias! Deus se agrada, irmãos, do que você pode fazer. Amém? Então, se você puder fazer essa prova, você é provado em tantas coisas, faz uma prova. A partir de agora, já, amanhã, por exemplo, nesse final de ano agitado, Black Friday para um lado, festas para o outro lado, confraternizações para todo lado, encontros, compras, lugares lotados, o trânsito mais acirrado. Mas se no meio de tudo isso, você encontrar aquele modo de mostrar ao Senhor o quanto você confia nele, o quanto Ele é importante para você. Olha, entrega ali as tuas orações. Talvez você levante e não veja nada, mas está tudo registrado na memória do Senhor. Sabe, a gente quer ser atendido, servido, a gente quer ser agradado por tudo e por todos,
Mas tem que chegar uma hora na vida do crente verdadeiro que ele pensa em agradar, que ele pensa em servir, que ele pensa que pode fazer alguma coisa por alguém. E essas esmolas, sim, é esmola, porque é tão pouco o que a gente dá, e que pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa. E se você não viu diferença na vida da pessoa, fique sabendo de uma coisa: está registrado na memória de Deus. Registrado na memória de Deus. Então as tuas orações aonde estão? Registradas na memória de Deus. O que você faz de bom está registrado na memória de Deus. Ele esqueceu? Não, ele não esqueceu. E a qualquer momento ele vai agir. E aí eu quero ir para o final dessa história. Vamos ler comigo a partir do versículo 40. Esse versículo está no meio das palavras que Pedro estava entregando para Cornélio. O Cornélio havia reunido um pequeno grupo em sua casa, uma célula. E Pedro era o convidado especial. Pedro levou com ele também o seu pequeno grupo. Ele não estava sozinho. E o que Pedro foi fazer lá? Realizar uma mágica? Realizar um milagre sobrenatural? Ia espantar a todos, porque ele ia ser transformado ali numa figura diferente da figura humana? Nada disso. O que Pedro fez foi simplesmente entregar a palavra de Deus, explicar para o Cornélio tudo o que havia acontecido. Por isso eu vou ler a partir do 40, você já vai entender. E ele falando: a este, que é Jesus, ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de todos os que nele creem receberão, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas, o que, irmãos? E dizendo Pedro ainda estas, é no meio da palavra que o poder de Deus cai sobre você. Amém? Presta atenção. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam Caiu o Espírito Santo. O Espírito Santo está caindo sobre nós nesta manhã, porque aqui é a palavra do Senhor. Aqui não é a palavra do pastor, aqui é a palavra do Senhor caindo sobre todos os que estão ouvindo. É o Espírito Santo descendo e tomando conta de você. Isso é extraordinário, porque não só ele recebeu o Espírito Santo, mas todos aqueles que estavam com ele. Então você não pode ficar fora disso, porque o Espírito Santo vai fazer diferença na tua vida. Espírito Santo é poder. Versículo 45 diz que os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, aqueles que vieram com Pedro, aqueles que não tinham conhecimento do que Deus poderia fazer sobre a vida de qualquer pessoa. E é interessante, irmãos, porque aqui ninguém está excluído do poder de Deus.
Se você ouve a palavra e crê, você está classificado, você está habilitado. E aqueles que estavam com Pedro se maravilharam de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Isto pode acontecer a qualquer momento, aleluias. O dom do Espírito. E há uma lista de dons do Espírito Santo que a palavra revela. Uma lista de dons. E naquele momento, no versículo 46 diz que, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, aleluias. O dom que eles receberam mostrava que o poder de Deus estava sobre eles. E Deus está derramando dons nos nossos dias também. Ele não parou de olhar para os crentes piedosos. Ele não parou de ouvir as nossas orações. Ele não parou de se movimentar, mesmo que a gente não veja o que Ele está fazendo. E Ele continua derramando dons do Espírito. O dom que você mais precisa, o dom mais útil, porque a palavra do Senhor diz que o dom do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Não existe dom só para que eu mostre espiritualidade. Existe dom para o que for útil. Imagine naquele tempo, a igreja nem havia sido formada ainda, estava só no começo, a igreja primitiva. Poucos com quem se podia contar para realizar os grandes feitos. E Cornélio está ali habilitado, recebendo um dom de falar em línguas de outros idiomas. Sabe o que significava isso? Que ele seria alguém usado por Deus, como Pedro foi usado na vida dele, aleluias! E se você quer saber o que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua, é a mesma coisa. Ele está preparando pessoas que são usadas na tua vida, para que depois você também seja usado na vida de outras pessoas. Só quem deseja isso, levante agora, fique de pé e nós vamos orar, aleluias. Glórias a Deus. O dom do Espírito foi derramado, e eles começaram a magnificar a Deus. Sabe o que significa isso? Que naquele dia se ouvia muitos glórias a Deus e aleluia, muitos glórias a Deus e aleluia, muitos glórias a Deus e aleluia, muito glórias a Deus e aleluia. Isso igreja, é isso, glórias a Deus e aleluia. Glórias a Deus e aleluia. Vamos magnificar ao Senhor. E agora eu vou orar. Irmãos, como ministro do Evangelho. Não pelo meu poder, mas pelo poder desta palavra. Você que vem pedindo algo ao Senhor, você que tem que tratar de alguma coisa, e essa coisa, ela é muito complicada. Aquele que precisaria entender, não entende e não está preparado para isso. Aqueles que deveriam te ajudar, não se posicionam dessa maneira. Mas você tem orado. Você tem encontrado força para dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu poder, Senhor. Talvez você tenha que dizer: eu não tenho a devoção que tinha o Cornélio. Sim, talvez você tenha que declarar isso ao Senhor nesta manhã.
Você tem que dizer: eu preciso tanto do poder que ele recebeu, eu preciso tanto dos cuidados do Senhor, para preparar pessoas do judiciário, para preparar médicos, para preparar autoridades, para suprir o que eu tanto necessito. Talvez você esteja com essa dificuldade nessa manhã. Então, diante desta palavra, você pode colocar a mão no teu coração aí agora. É o momento, irmãos, de deixar essa angústia aqui. É o momento de receber o poder de Deus sobre a tua vida, porque o Espírito Santo está descendo nesta manhã sobre aquele que crê. E se você declarar: eu não sou como Cornélio, você pode declarar também: mas a partir de agora, Senhor, eu vou fazer tudo para ser. Sim, se comprometa com o Senhor e Ele vai se agradar de você. Você não está fazendo um compromisso com a igreja, você não está fazendo um compromisso diante de um pastor, diante de uma autoridade humana, não. Você está assumindo um compromisso diante do Deus Todo-Poderoso, aleluias! Aquele que pode usar anjos, aquele que pode dar visões, e aquele que pode derramar poder. E você tem que sair daqui cheio do poder de Deus sobre você, meu irmão. E a devoção é chave do poder. Pega essa chave, pensa, tome a decisão de ser mais. Não, eu quero ser como Cornélio. Talvez você diga: eu nem conhecia esse tal Cornélio, eu nem sabia que ele existia. Mas nesta manhã, ele é exemplo para mim e para você. E se há algo que você pode, nesta manhã, colocar diante de Deus com a certeza de que tudo vai dar certo, é dizer assim: eu quero ser como o Cornélio. Sim, eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele. Eu quero receber esse poder e eu quero levar esse poder para minha casa, para as pessoas que estão comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Baixe tua cabeça, deixa que eu ore por você. Senhor Deus e Pai amado nosso, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Eu vejo aqui, Senhor, nesta palavra, um homem que tinha devoção, que tinha uma fé mais profunda do que a que se vê normalmente nos nossos dias. Alguém que procurava te agradar e não somente ser agradado. Então aqui está a tua igreja, recebeu esta palavra. Talvez o que nos falte, Senhor, é a confiança de que o Senhor recolhe as nossas orações e depositam na tua memória. Esta memória, Senhor, que guarda as boas atitudes que tomamos, Senhor, em favor das pessoas necessitadas. Pai, as orações que fazemos, sejam orações intercessórias ou aquelas que fazemos por nós mesmos, pedindo ou agradecendo, Pai, nós temos a certeza nesta manhã de que nenhuma das nossas orações foi esquecida, e que o Senhor tem um jeito de fazer, o Senhor tem um jeito de agir, o Senhor usa dos meios que só o Senhor tem para realizar o sobrenatural sobre a nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, que agora traz no coração um problema difícil, algo que precisa ser resolvido, mas ela não tem força para isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu poder seja derramado sobre ela, e que nos próximos dias inicie uma experiência, Pai, aquele que ainda não viveu essa experiência, que ele possa decidir agora: eu vou fazer, eu vou buscar, eu vou ter o tempo, eu vou confiar, eu vou magnificar ao Senhor, porque sei que
porque a parte dele, ele sempre vai fazer. Então eu declaro bênçãos e vitórias sobre todos os que agora receberam esta palavra e vão se dispor a buscar um nível mais profundo, a ir além do que se vê, alcançar um limite maior, um ponto fora de curva, algo fora do quadrado. Esta é a nossa linguagem de hoje, Senhor. E creio, Pai querido, que muitos aqui assim farão, provarão e receberão o teu poder em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem creu recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus.